Assim, ABS? ABS, Associação Baiana de Estudantes Secundários. E voltou a existir agora, sem ter um terço do peso que tinha naquela época. A década de 60, o que se chamaria o circuito de produção de sentido na sociedade passava mais pela universidade, em jornais, o que eu chamo livrarias, pontos de encontro. Então era uma interação. O peso, grande parte da mobilização vinha do setor estudantis, que tinham muito prestígio, e momentos secundaristas tinha mais gente, mais mobilização. Quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal da Bahia tinha 3 mil alunos, que era um grupo pequeno, em grande parte se conhecia, se articulava, o movimento secundarista era maior. Senão, a ABS e a UEB, Universidade da Bahia, funcionavam no mesmo prédio, na ladeira de São Bento. Tá? E depois da indústria cultural, depois da televisão, esse circuito de produção de sentido na sociedade se deslocou. E muita coisa, era inclusive a relação entre jornalista, estudante, político, intelectual, era intercambiável. Boa parte dos jornalistas eram estudantes, começavam a trabalhar como jornalista, enquanto estudantes, depois às vezes viravam profissionais mesmo. Você lembre que a regulamentação da profissão de jornalismo é de 1969. Né? Então, o jornalismo tinha, no caso os políticos, os religiosos também, essa liderança intelectual que ouvia político, liderança religiosa, professores da universidade, intelectuais que ouvia poetas, que se reuniam na civilização brasileira, naquele lugar, e estudantes, que também eram parte do mesmo grupo, era quem produzia grande parte do sentido da sociedade, interpretação do que estava acontecendo. Então tinha um peso muito maior. O operariado era pequeníssimo na Bahia, por exemplo. Me lembro que em 1900 e quando, meu Deus do céu, foi na década de 70. Na década de 70, eu já era formado em ciências sociais, me contrataram para fazer uma pesquisa para tentar implantar a questão da desenvolvimento de tecnologia aqui na Bahia, precisaram fazer uma pesquisa sobre a questão das indústrias operárias baianas. Contando como indústria, a sorveteria cubana não chegava a 20 mil. Tanto que eu dizia, em Salvador, se houver uma briga entre a classe média e a classe operária, a classe média ganha de pancada. Que era muito maior, que uma cidade mais administrativa, mais de administração e de comércio. Também depois eu fiz, em 60 e pouco, 67, peraí, 69 eu fiz o estudo da mão de obra operária baiana. Foi a primeira publicação do SES, caderno do SES, impressa. Caderno impresso. O caderno ficou pequeno, mas envolve uma pesquisa bem daquele estilo americano, sabe? Um monte de tabela. Mas não que era pequeno, muito pequeno. Tinham algumas áreas de história. Tem algumas áreas operárias tradicionais importantes, Porto, por exemplo, Porto, bancários, ferroviários, antes de 64, mas o resto era bem pequeno.
E nesse quadro, a classe média e os estudantes tinham um peso maior. Tinham um peso maior na mobilização social. Bom, depois entrei na universidade, entrei na JUC, virei dirigente da JUC, descobri uma visão de cristianismo voltada para uma linha de fraternidade, de atuação política, de o que chamaria testemunho em ação, que é uma característica da ação católica, o uso do método de julgar e agir. Fui vice-presidente da UEB, Rio da Bahia, vice-presidente de ensino, quando nós fizemos aqui na Bahia o primeiro Seminário Nacional de Reforma Universitária, e fui continuando na direção da JUC, me formei exatamente em 64. Professor, essa entrada na JUC, a motivação era essa coisa da família, do envolvimento da sua mãe, ou era pelas propostas que a JUC... Não, pela atração que algumas pessoas da JUC passavam, pela atração, pelo comportamento, pela diferença que era em relação ao comportamento das correntes políticas tradicionais. Eu já era católico. Não queria ser do Partido Comunista. Mas as pessoas da JUC davam testemunho de vida, de fraternidade, de amizade, de atuação política importante. Aí uma menina, que era inclusive da Escola de Belas Artes, uma artista, me convidou para ir para o encontro da JUC. É o que eles chamavam na época, depois eu chamei de nucleação. A JUC tinha um mecanismo de nucleação, que era atrair as pessoas. Então, quando você vai para o encontro da JUC, que vê aquela convivência, o pessoal reunido, homens e mulheres, rapaz e moça, numa linha muito de convivência, aprofundando a realidade, discutindo, usando o método de julgar e agir, isso aí atrai muito. Então, não foi o convite. E a visão de um tipo de ação política na universidade diferente da que a experiência anterior. Deu para entender? Aí fiz 64, me formei, senão minha turma não teve orador, porque o orador, que era uma coisa importantíssima na época, o orador da turma, que marcava a posição da turma para a história, etc. Tal, que o orador que nós tínhamos escolhido, que na Faculdade de Direito você tinha direita e esquerda, organizada, com esses nomes, concorrendo às eleições de diretório. Nós tínhamos, a esquerda tinha a maioria na minha turma, uma visão ampla, na esquerda uma visão ampla. Tinha a maioria na minha turma, nós escolhemos um orador de turma que era e foi o aluno mais brilhante que já passou na Faculdade de Direito, o Eduardo Lago Pacheco Pereira. Mas ele era vice-presidente da UNE, voltou, o Exército proibiu que ele fosse orador, e aí nós decidimos fazer a formatura sem orador, né, como sinal de protesto para o veto que ele teve. Duarte passou alguns meses fora da sala de aula, porque ele era vice-presidente da UNE, estava naquela linha de perseguição, mesmo assim terminou o curso como aluno laureado. O aluno que tirou 10 desde o começo do primeiro ano, e a nota mais alta, fez a nota mais alta do curso inteiro. Era um fulano, está vivo ainda, era um orador, tinha capacidade de análise grande, um orador muito claro, muito competente, muito baseado, e é uma turma que tinha gente interessante, gente atuante, como, por exemplo, Carlos Alberto Oliveira dos Santos, aquele da Lei Caó, era colega nosso de turma. Depois do golpe ele foi para o Rio, e no Rio virou jornalista, certo? Tinha uma turma, tinha muita gente, o ministro Dré,
Tinha muita gente da turma que não era uma turma medíocre. Mas a turma toda reconhecia que o melhor em termos intelectuais era Duarte.